Hoje eu quero conversar com você sobre um tema um pouquinho mais pessoal, trazer um pouquinho aqui sobre visões pessoais de vida entre morar no Brasil ou morar fora, né? Levando em consideração aí que eu moro na Espanha já vai fazer um ano. Então eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui pensando nessa ideia, né? Algumas coisas do dia a dia morando na Europa, algumas coisas do dia a dia enquanto que eu morava no Brasil e entender o que vale a pena até para você entender, né, se você é o tipo de pessoa que quer sair do Brasil, que quer imigrar, morar em outro país, seja na Europa, na América do Norte ou qualquer outro lugar que seja. Cara, eu acho que as reflexões que eu vou trazer aqui são muito importantes para você pensar de fato se vale a pena para você, tá? Eu sou o Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 7 anos e criador do método RRSLG, que é um curso de inglês completo que vai do básico até o avançado, tem grupo de conversação no WhatsApp, tem aulas ao vivo toda semana, inclusive aulas aí focadas em conversação para você que já está no intermediário, até mesmo no avançado. Beleza. Cara, a ideia aqui é eu trazer algumas reflexões sobre o dia a dia, né? E trazer alguns pensamentos justamente sobre decisões de imigração ou não. E aí eu já queria começar falando aqui sobre a ideia de sair do Brasil, né? Por que que eu decidi sair do Brasil? O motivo que me fez tomar essa decisão, né? Cara, o principal motivo para mim foi segurança. Eu sou um tipo de pessoa que eu adoro aí estar no meio da natureza, tá? Eu gosto de ir para parque, eu gosto de estar, sei lá, perto de rio, tudo que for natureza, né? E eu morava em São Paulo quando eu morava no Brasil. E, cara, eu não tinha essa ideia de, eu vou sair de casa, eu vou lá no Villa-Lobos, por exemplo, que é um dos parques mais famosos de São Paulo, ou até mesmo no Ibirapuera. Eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de fazer as coisas fora de casa, porque eu tinha muito receio de segurança, né? Eu ficava pensando, caramba, faz sentido sair de casa para aproveitar um pouco de natureza, levando em consideração que chega lá eu vou ter que ficar atento o tempo inteiro com a minha segurança, com a segurança da minha esposa, né? E, cara, não faz sentido você querer aproveitar a vida em um ambiente onde você não consegue se desligar um pouco, né? Você quer sair de casa ou você quer sair do seu trabalho para se desligar, você quer fazer uma coisa diferente. E para fazer coisa diferente, você precisa ir para lugares, né, que são movimentados, né, na maioria das vezes, levando em consideração, por exemplo, a minha realidade que eu morava em São Paulo, tá? Então, no final das contas, assim, pelo fato de eu gostar muito de natureza, eu não conseguia sair porque impossível. Arrastão no Villa-Lobos, o tanto de notícia, o tanto de coisa que eu já vi, já ouvi falar, né? E o que eu acabava fazendo era ir para shopping, né? Então, o meu principal rolê, a principal coisa que eu fazia era ir pra shopping, né? E no final das contas, tipo, todo final de semana a mesma coisa, todo final de semana fazendo a mesma coisa, indo no cinema e tal. Obviamente, não é o lugar mais seguro também, levando em consideração várias realidades, mas acaba sendo mais seguro do que você estar ao ar livre, né? Porque a galera que vai pro shopping, não todo mundo, ainda tem um senso de caramba, eu vou aqui para resolver alguma coisa da minha vida, eu vou aqui para aproveitar alguma coisa, sei lá, que seja um cinema, um restaurante, sei lá, só andar mesmo. A galera ainda tem muito desse pensamento, obviamente, não são todos, né? Então esse foi o principal fator que me fez, assim, querer sair para ontem do Brasil, né? A segurança. Enquanto que aqui eu chego, cara, assim, muito tranquilo. Eu vou pro parking aqui, eu fico perto do rio, né? Principalmente tipo, quando tá muito calor, dá pra ir pro rio. Cara, e você vai muito tranquilo. Você vai com suas coisas no bolso, você não fica apreensivo, você não fica pensando, tipo, será que a qualquer momento uma pessoa vai me abordar pra querer me roubar aqui? Não tem esse tipo de pensamento. Obviamente, a gente, como brasileiro, a gente aprendeu a viver assim. Então a gente meio que tem isso na nossa essência, sabe? Então a gente não desliga 100%. Mas o nível de atenção é totalmente diferente, saca? E, cara, esse pra mim foi o principal motivo, assim, de querer sair. Obviamente tinha a questão de preço, né? Pô, o que eu vejo, já vai fazer um ano que eu tô morando aqui na Espanha. E o que eu vejo de coisas que já aumentaram, assim, absurdamente, né, dentro de um ano.
Cara, eu saí do Brasil, o café custava, sei lá, cerca de R$ 15. Eu tô vendo um monte de caso agora em janeiro de 2025, o café chegando a R$ 30. Cara, tipo, quase dobrou o preço da parada em menos de um ano. Que loucura, sabe? Então, assim, levar em consideração essa realidade que você trabalha muito, você está sempre procurando coisas para fazer, para ganhar mais dinheiro, para ter mais qualidade de vida no sentido de consumo, né? Você quer comer bem, você não quer pular refeição, por exemplo, você quer ter algum certo tipo de lazer, um nível de lazer básico que seja, e cara, você acaba trabalhando para existir, sabe? Porque, cara, aluguel em São Paulo é tudo muito caro. Isso levando em consideração, obviamente, né? A gente consegue achar aluguel por menos de R$ 1.000, só que são aluguéis em locais mais distantes de onde tem tudo. Resumidamente é isso. Por exemplo, você vai pra Itaquera. Pô, até mesmo Itaquera, cara. Itaquera é zona leste de São Paulo, tá? E eu falo Itaquera porque lá é bem afastado do centro de São Paulo aí, né? Barra Funda, Paulista. Cara, é muito afastado. E, sei lá, tipo, 5 anos atrás, Itaquera era um lugar que você conseguia alugar casa por, sei lá, R$ 700, sabe? Hoje, cara, você não encontra casa por menos de, sei lá, R$ 1.300, sabe? Então, assim, tudo aumentou demais. Então, se você começa a levar em consideração o custo de vida de estar morando no Brasil e o custo de vida de estar morando fora dele, cara, são duas realidades, assim, muito absurdas, né? Isso porque a gente leva em consideração o quanto que a gente ganha no país, né? Você leva em consideração, por exemplo, o quanto que você ganha aí no Brasil. Se você viesse aqui para Espanha ou para Europa ou para algum outro país desenvolvido, cara, você ganharia o suficiente para você conseguir existir. E aí, só entrando um pouquinho nesse ponto aqui, a gente vê muito na internet pessoas que falam que, por exemplo, na Espanha, vou levar em consideração a minha realidade, beleza? A gente vê muitas pessoas na internet falando sobre pontos positivos. Ah, é muito bom morar na Espanha, porque a Espanha é incrível, o custo de vida é muito baixo e que não sei o que e tal. E aí você vai ver os comentários, tá todo mundo criticando, falando que a Espanha que essa pessoa vive não é a mesma que ela vive, que não tem nada a ver, né? E aí começa a criticar, falar que aquela pessoa tá mentindo. E aí você vai para e aí você vai ver uma outra pessoa também criando um outro tipo de conteúdo falando o quão difícil é morar na Espanha, que é tudo caro, que você não tem qualidade de vida. E aí você que quer imigrar, você acaba pensando, principalmente você que quer imigrar para a Espanha, né? Você acaba pensando, tipo, caramba, será que vale a pena? Qual que é de fato a realidade, né? E aí, cara, depende, né? Por exemplo, vamos colocar em consideração o Brasil. No Brasil, cara, tem gente que vive com 1.200, R$ 1.300, assim, muito apertado, mas vive com isso, saca? E tem gente no Brasil que, sei lá, você dá 10 mil na mão da pessoa, a pessoa fala, cara, eu não consigo viver com isso, porque isso é pouquíssimo dinheiro. Então aí você começa a colocar um pouquinho na balança, tipo, essa mesma reflexão, sabe? Por exemplo, aqui, na Espanha, existem as grandes cidades, né? Madrid, Barcelona, Bilbao, Valência, as grandes cidades, né? E existem as pequenas cidades, pequenas real cidades. Existem os pueblos, que são uns povoados, né? Sei lá, tipo, eu moro aqui num pueblo, cara, eu amo morar em pueblo porque é muito tranquilo. Você tem natureza muito no seu dia a dia, vamos colocar assim. Então, assim, existem realidades e realidades. Pô, se você é o tipo de pessoa que você não abre mão de cidade grande, cara, você vai gastar muito, porque aluguel em cidade grande é caro em qualquer lugar do mundo, né? Então você vai morar no centro de São Paulo. Pô, você morar no centro de São Paulo, você não vai pagar menos de R$ 3.000, cara, no aluguel. E às vezes um aluguel pequeno, uma casa pequena, um apartamento muito pequeno. E a realidade, se você quer estar ali no centro, você quer ter a facilidade de muitas coisas, cara, faz sentido pra você, então beleza. Aqui não é muito diferente. Se você quer morar em Madrid, no centro de Madrid, cara, você vai gastar no mínimo, sei lá, 1.200 euros para um apartamento pequeno de, sei lá, 30, 40 metros, saca? Então, assim, não vale a pena a gente ficar levando em consideração somente a realidade dos outros. Cara, se você quer imigrar, senta a bunda na cadeira, vai pesquisar. Pesquisa aluguel, pesquisa custo de vida, pesquisa, como que funciona, sei lá, aquecimento. Cara,
Você vai morar em outro país, muito provavelmente você vai precisar aquecer sua casa, sacou? E, cara, aquecer casa não é barato. Não é barato mesmo, né? Eu falo isso porque isso pra mim também foi meio. Eu já tinha noção, e mesmo com a noção, isso pra mim foi uma parada que pegou, né? Porque aqui, quando eu cheguei, cara, tava na primavera, né? Tinha acabado de começar a primavera, então a temperatura tava aquecendo, tava um clima gostoso, e eu peguei o verão inteiro, um puta de um calorzão, sabe? Vivendo, tipo, tranquilo. E aí quando começou a esfriar, pô, cara, você não consegue ficar dentro de casa sem aquecer sua casa, porque é muito frio, saca? Inclusive, esse é um dos casos aí que a gente vê muito, principalmente, sei lá, no TikTok, da galera falando que mora na Itália, que mora na Alemanha, e que, cara, você vê muita gente que simplesmente prefere não aquecer a casa porque não consegue pagar, saca? Então, assim, você precisa entender para onde você tá indo. Você precisa entender as coisas básicas que você vai ter de consumível na sua vida quando você mudar para aquele país, saca? Assim também funciona no Brasil. Sei lá, no Brasil, cara, nos últimos anos, principalmente, tá fazendo muito calor. Então, ou seja, tem muita gente mesmo assim, decidindo dispor de mais dinheiro, até as pessoas que não têm tanto estão decidindo dispor de mais dinheiro, trabalhar mais, se esforçar um pouco mais, não sei, para conseguir suprir uma conta de ar-condicionado, porque, pô, o ventilador não tá dando conta, saca? Então, assim, são realidades e realidades, tudo vai de planejamento, né? E aí, falando um pouquinho sobre a diferença, sei lá, de saúde, né? Isso daqui é uma parada que pega bastante, né? Eu não acho que a saúde do Brasil seja ruim, tá? O problema do Brasil é que tem muita gente, tá? O problema do Brasil, de fato, é que tem muita gente. Então, se você vai em qualquer posto de saúde, cara, tá lotado. Então, você não consegue ter um serviço de qualidade quando você tem uma fila de atendimento muito grande, sacou? E aqui é a mesma coisa. Cara, aqui a saúde é boa, né? Obviamente, são muitas coisas diferentes, né? Você meio que precisa reaprender como funciona tudo. Então, por exemplo, eu tô doente, eu vou no hospital. Beleza, você vai no hospital direto no médico, na especialidade que você acha que é. Sacou? Aqui não. Você tá doente, você primeiro precisa passar no médico de cabeceira, que é basicamente o médico da sua região. Sacou? Que vai te atender, vai ter o seu histórico médico, vai ter todos os registros de todas as vezes que você passou desde o começo da sua vida, basicamente. Sacou? Então, assim, você não vai no médico direto, numa especialidade direta. Você vai passar no médico de cabeceira, ele vai te examinar, vai te entender o que que você tem, para depois fazer o seu encaminhamento ali para o médico especialista, sacou? Então, assim, são várias coisas que você vai acabando aprendendo. Obviamente, aqui o médico de cabeceira, ele é como se fosse um clínico geral, né? Às vezes você não sabe bem o que você tem, você vai fazer a triagem ali no hospital, passa no clínico, vê mais ou menos o que você tem e tal, aí depois o clínico te encaminha. É mais ou menos a mesma ideia. Só que às vezes você vai direto no especialista, você tem essa possibilidade, né? Aqui a única possibilidade que você tem é que o quê? Se você tá muito doente e é uma urgência, você vai direto pra urgência. Acabou. Se não for urgência, cara, você tem que passar no médico de cabeceira, que aí é ele que vai fazer o encaminhamento pra você, sacou? Então, ou seja, assim, são várias coisinhas que você vai meio que reaprendendo a viver, né? São várias coisas que você vai estudando, entendendo. O Brasil, ele não é um lugar ruim, cara, de viver. Ele é um lugar muito bom mesmo, assim, sei lá, clima é muito bom, comida, assim, nem se fala. Comida do Brasil é, de fato, uma das melhores do mundo, né? Só que o que quebra no Brasil, o que deixa o Brasil ruim de viver, cara, é a segurança que você não tem. É o preço justo, o poder de compra que você também não tem, saca? Isso são coisas que, pra você que busca qualidade de vida, são coisas que pesam muito. E foi uma das coisas que pesou muito pra mim e que me fez, de fato, aí sair do Brasil, né? Aí eu falando um pouquinho aqui sobre poder de compra, por exemplo, falando sobre o mercado. Pô, cara, mercado, assim, tem muita coisa que é barato e tem muita coisa que é caro, né? Então você vê na internet, muita coisa na internet, pessoas falando que, mercado é muito barato, né? Eu vou lá no mercado e eu compro tudo muito baratinho, beleza? Você compra tudo muito baratinho, de fato as coisas são baratas. Você consegue, e levando em consideração a não conversão, eu não estou convertendo moedas, tá? Sei lá, você consegue comprar arroz de 1 quilo por 1 euro,
você consegue comprar farinha, sei lá, por 1 euro, um pacote de farinha de 1 quilo, você consegue comprar 1 quilo de macarrão por, sei lá, 80 centavos. Assim, são preços muito acessíveis. Só que é o que quebra. Cara, mistura, saca? Por exemplo, a mistura aqui você paga, sei lá, dependendo, obviamente. Se for frango, você paga 1/2 quilo de frango aí, uns 4 euros, que é caro, tá? Isso não é barato, isso é caro. Aí você pega aí, sei lá, tipo, 1/2 quilo de carne, Assim, peixe é bem acessível, pelo menos aqui na Espanha, né? Peixe é muito acessível, frango é muito acessível. É caro em comparação ao Brasil, né? Mesmo sem converter. É caro em comparação ao Brasil esse tipo de coisa. Não peixe, peixe é mais acessível, muito mais acessível do que no Brasil. Tô falando mais de frango aqui, tá? Cara, mas carne vermelha, nossa, aqui é muito caro. Muito, muito caro mesmo, assim. É papo de você, dependendo da carne, obviamente. Você compra, sei lá, 1/2 quilo, você paga 7, 8. Dependendo do outro tipo de carne, cara, você vai pagar 10, 11 euros no meio quilo, sacou? Cara, isso é muito caro, entendeu? Então, assim, eu só tô trazendo essas coisas para você entender que existem os lados positivos e os lados negativos. Então, quando você for decidir que você quer mudar de país, cara, você deve aí sentar a bunda na cadeira e estudar, entender se realmente faz sentido você mudar para aquele outro país, levando em consideração como que funciona, por exemplo, sistema de saúde, segurança, poder de compra do país, como que é a inflação do país, né? Pô, hoje tá ok, só que daqui 6 meses pode ser outra coisa. Se tem uma política meio instável o país, sacou? Então você precisa estudar, você precisa muito entender. E aí, entrando um pouquinho aqui nas dificuldades sobre você morar fora, existem pessoas que não dão certo morando fora. Não é porque o país é ruim, mas é porque a pessoa não se adapta, por exemplo, às diferenças de personalidades das pessoas. Por exemplo, o brasileiro, melhor dizendo, é um tipo de pessoa que é muito feliz, muito alegre e por mais que esteja numa situação ruim, consegue, tipo, dar um certo nível de bom atendimento, vamos colocar, se você tá indo num restaurante ou fazendo alguma coisa aí. Você consegue ter uma conexão muito boa com outras pessoas. Aqui não. Aqui as pessoas são mais fechadas. As pessoas, elas não se importam tanto com a ideia de estar fazendo uma conexão de pessoa para pessoa. O que importa aqui é a pessoa estar fazendo o bom serviço dela. Acabou. Se ela estiver fazendo o bom serviço dela, ela não tá nem aí, por exemplo, se você gostou dela ou não. Não importa, sacou? Ela sabe que ela tá fazendo um bom serviço e para ela já é o suficiente. Então, assim, a galera acaba não se acostumando com essa questão de personalidade. Aí não tem amigo perto, não tem família por perto, inclusive a maior parte dos casos é pessoas que não se adaptam por estar longe da família, saca? São pessoas que são muito apegadas à família. E aí tem um outro ponto, né? Se você é o tipo de pessoa que é muito apegado à sua família, cara, você realmente precisa entender se esse é o tipo de cenário pra você, levando em consideração que é uma coisa, tipo, muito grande, saca? A gente vê na internet, tipo, a galera falando, eu sinto falta dos meus amigos, eu sinto falta da minha família. E, cara, isso pega muito. Eu vou voltar pro Brasil porque não tá dando, né? E aí, tipo, beleza. São pessoas que são extremamente apegadas. E aí eu te digo, se você é esse tipo de pessoa, só que, cara, não, para você não tem vida no Brasil, não existe vida futura no Brasil, se planeja, estuda, vê se faz sentido de fato e migra. Cara, quando chegar lá, a dica que eu te dou, cara, chega sabendo o idioma do local e esteja disposto a reaprender, tá? E seja resiliente. Cara, é isso que eu te digo. Se você estiver disposto a reaprender a sua forma de viver e você for resiliente, cara, é o que você vai precisar para você, sei lá, dentro de um ano já estar mais estável. E aí, a partir do segundo ano, talvez você começar a levar a galera da sua família para também aproveitar um pouco mais de qualidade de vida junto com você, sacou? Então aqui é um planejamento, é uma outra realidade, né? Levando em consideração que você conseguiria levar a sua família, né? Tem casos de pessoas que simplesmente, sei lá, a mãe não abre mão de estar no Brasil, o pai não abre mão, o vô, a avó, não sei. Então, assim, é um tipo de coisa que você precisa entender para tomar a decisão, sacou? Bom, cara, esse vídeo aqui ele ficou muito longo. São várias coisas assim que a gente deve levar em consideração. Me deixa aqui nos comentários coisas que você acha relevante sobre morar fora. Para você que mora fora, inclusive, me diz o que que você acha sobre
toda essa ideia de morar fora, todo o movimento. Me diz coisas também que você enfrentou, se possível, se você puder compartilhar, até para outras pessoas entenderem se faz sentido de fato elas imigrarem, saca? Mas de forma resumida é isso, cara. Brasil, assim, é um bom lugar, mas dá pra viver fora, assim, tranquilamente, tá? Muito tranquilamente mesmo. Bom, esse é o conteúdo de hoje e eu te vejo na próxima.